Shalom, bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo também. Estamos indo para mais uma reflexão. E a reflexão de hoje será a mensagem da cruz. Essa mensagem foi deixada pelo próprio Jesus Cristo. A frase, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, é um ensinamento de Jesus, encontrado nos evangelhos de Mateus 16:24, Marcos 8:34 e Lucas 9:23. Ela indica que seguir a Jesus exige abrir mão dos próprios desejos, ambições e vontades, priorizando o projeto de Deus. É um convite à renúncia, ao sacrifício, abrindo mão do egoísmo para viver uma vida dedicada a Cristo. Jesus pagou alto preço na cruz do Calvário e disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Amados, no ano de 1974, eu era um jovem de apenas 16 anos de idade, saí da minha pacata cidade, Vitória da Conquista, interior do estado da Bahia, para trabalhar na grande capital, São Paulo, a Selva de Pedra. Lá, fui morar no centro da capital. Morei no Largo da Aroche, morei na Ponte Pequena, ali próximo à Avenida Tiradentes, e morei no Brás, ali na Avenida Celso Garcia. Trabalhei na Avenida Paulista e na Alves Penteado, ali no centro de São Paulo, ao lado da Rua Direita, São Bento. Enfim, conheço muito bem o centro de São Paulo. E ali eu conheci bem o centro de São Paulo. Era ali naquelas mediações que eu me deparava com o descaso das pessoas, vivendo uma vida vulnerável, morando nas ruas e sendo usuário de drogas, álcool, prostituição, roubos e assassinatos. Eu, vendo tudo aquilo, questionava a Deus. Por que tudo isso? Esta vida vulnerável que as pessoas levam, roubando ou matando alguém. Naquela época, amado, foi gravada uma música, Animais Irracionais, com a dupla do Dom e Ravel. Quando eu ouvi aquela música, me vi um filme em memória, as cenas que eu via ali na Praça da Sé, na Estação da Luz, na Praça Princesa Isabel, na Santa Efigênia e Parque Dom Pedro II, hoje conhecido como Cacrolândia, naquelas áreas. Eu sempre questionava a Deus, por que tudo isso? Por que essa vida vulnerável dessas pessoas? E não encontrava respostas. No ano de 2001, eu me converti, tive um encontro com Deus e meus olhos espirituais foram abertos. Aí eu resolvi criar uma peça teatral com o tema Por que viemos ao mundo? E a peça tem essa mensagem da cruz. A peça diz o seguinte: sabe, às vezes eu olho para a terra sem compreender as lutas dos seres humanos para sobreviverem. Pequenos e grandes ladrões que cruzam as ruas do bem, levando a vida, matando ou roubando alguém. Pessoas envolvidas nos vícios das drogas, álcool, prostituição. Mas eu passava por muitas igrejas pedindo resposta de Deus, para Ele, calado no espaço, ouvir os lamentos meus. Às vezes eu, desesperado, me colocava a pensar: por que viemos ao mundo? Por que viemos a este mundo? Um mundo tão cruel. Um mundo onde as pessoas nascem sofrendo, crescem sofrendo e morrem sofrendo. Às vezes eu questiono para mim mesmo: quem são os culpados por nós estarmos aqui? Nossos pais, avós, bisavós? Quem? Quem são os culpados? Alguém culpa Deus. Não, Deus não é o culpado. Ele sempre quis o melhor para nós. Ele sempre nos amou, pois Ele enviou o seu Filho para nos salvar, levando sobre si as nossas iniquidades e transgressões, o qual morreu e ressuscitou. Deus não é o culpado. Ele enviou o seu Filho para morrer por nós. E nós? O que será de nós?
Será que vamos ser crucificados igual a ele? Digam-me, digam-me, digam-me. Disse-lhe Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Amado, no Evangelho de Marcos 8:34, Jesus, chamando a si a multidão, com o seu discípulo, disse-lhe, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Isso aí ele falou após a ressurreição. Ele permaneceu aqui na terra por 40 dias. E ele chamou o seu discípulo e falou isso. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Quem já foi crucificado com Cristo? O texto de Gálatas 2:20 diz, já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, viva pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amados, conforme João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse foi o amor de Cristo por nós, que derramou ele na cruz. Então Deus não é culpado da vida vulnerável, cada um escolhe. Isso são escolhas, livre-arbítrio. Amado Senhor Jesus, sabendo que era chegada a hora, reuniu com o seu discípulo para a ceia, dizendo, é chegada a hora, e um de vós há de me trair. Isso deixou o discípulo triste, mas Jesus deixou uma palavra de consolo, dizendo, lá em João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for, eu vou preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Olha só. Jesus continuou dizendo, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Ele não nos deixou órfãos. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Essa é a promessa de Jesus. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Isso quando ele falou, quando ele estava partindo, voltando para o céu. Mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis também. João 14, 16, 19. Essa foi o propósito de Jesus aqui na terra, de pagar, levar sobre si os nossos pecados e transgressões e voltar para o Pai e não nos deixar órfãos. Iria preparar lugar e voltar para levar a igreja. Amém? Amados, chegando em Getsemane, Jesus orou ao Pai dizendo, Pai, se possível, afasta de mim este cálice, que não seja a minha vontade, mas sim a tua vontade. Jesus suou sangue, a Bíblia relata. Jesus enfrentou a dor da solidão no momento mais intenso de angústia da sua vida. A agonia foi tão grande que Lucas narra que o mestre suou sangue. Imagine aí. Jesus, na hora da morte, sabia que iria ser entregue às facções religiosas. E ali ele rogou ao Pai, Pai, se possível, afasta de mim essa cruz. Afaste de mim esse cálice, afaste de mim essa morte, mas que não seja a minha vontade. A vontade de Jesus ali era não morrer, não passar pelo sofrimento, mas ele falou que seja a sua vontade. Ele veio com esse propósito. E ali, amado, Jesus foi entregue ao sistema religioso e foi humilde até a morte. E morte de cruz, a pior morte que existia naquela época. Jesus passou pelas 6 horas mais agonizantes da sua vida humana. Ele foi traído, foi preso, foi negado, foi açoitado, ferido e chicoteado. Jesus foi levado para ser crucificado, carregando uma cruz que não era para ele. Aquela cruz era para Barrabás, um bandido, um malfeitor. Ele carregou aquela cruz, amado, passando pela via dolorosa até ao Gólgota. São aproximadamente 600 metros, passando por 14 estações cruciais. Em cada estação ele era chicoteado, onde ele era humilhado, chicoteado. Chegando ao Gólgota, ele foi crucificado e disse, está consumado. Inclinando a cabeça, entregou ao Espírito. Só que
Ao terceiro dia, amado, conforme ele mesmo prediz, Jesus ressuscitou e permaneceu por 40 dias aqui na terra, antes de subir aos céus. Amado, no decorrer desses 40 dias, eu imagino Jesus dizer a seus discípulos: fiz a minha parte. Agora quem quiser vir após mim, toma a sua cruz e siga-me. Fiz a minha parte, morri por você. Ele morreu por mim e por você, amado. Você já meditou na profundidade das palavras do Senhor Jesus Cristo neste mandamento? Pare um pouco, medite, considere as palavras do Senhor e responda a você mesmo. Se já renunciou a tudo para seguir as pegadas de Cristo, para que sua fé não seja vã, mas seja fortalecida pela obediência da palavra de Deus. Vivo e na esperança da vida eterna. Amado, negar a si mesmo, tomar a sua cruz, é seguir a Cristo. Estes são os princípios que verdadeiramente nos conduzem à salvação. Porque são mandamentos daqueles que tão somente Ele tem poder para salvar. Porque em nenhum outro há salvação, conforme João 14,6. Jesus fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e que ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é o único mediador entre o homem e Deus. Ele é o único. Ele é o caminho. Amado, negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo é ser desprovido de todo sentimento faccioso, como a inveja, a vaidade, ciúmes, avareza, soberba, concupiscência da carne, a lascívia, a ira, desejo de vingança, vícios e outros sentimentos abomináveis ao Senhor. Negar a si mesmo é renunciar a tudo isso. Negar a si mesmo, amado, é oferecer o outro lado da face. É perdoar e amar os vossos inimigos, bendizer os que vos maldizem, fazer bem aos que vos odeiam e orar pelos que maltratam e vos perseguem. Ter a mesma humildade de Cristo, andar em santidade como Ele andou, guardando os seus mandamentos, fazendo a vontade do Pai. Isso sim é negar a si mesmo. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Esse é o resumo dos 10 mandamentos. Amado, toma a sua cruz. Em Mateus 10,38 diz Jesus: quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem não toma a cruz de Cristo, quem não renuncia, quem não pede perdão, não é digno dele. Aqui é bem claro. Tomar a sua cruz, amado, é assumir o compromisso definitivo com o Evangelho de Cristo. É o arrependimento, a conversão, o abandono do pecado e entregar a inteira dispensação do Senhor, cumprindo os mandamentos de Cristo e fazendo assim a vontade de Deus. É ser um cristão, seguidor de Cristo, não é crente. Crente é aquele que crê. E cristão é o seguidor de Cristo. Eu sou um cristão. Amado, tomar a sua cruz é imitar o gesto do homem de Deus, o qual sob o completo domínio de Cristo. E Cristo disse: o apóstolo Paulo disse: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, viva na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2:20. Amado, tomar a sua cruz é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como Cristo nos amou, se necessário, dar a sua vida por Ele. São um resumo dos 10 mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. A palavra do Senhor diz que se você não ama o seu irmão, o qual você vê, como poderá amar a Deus o qual não vê? Como? Quem assim procede é mentiroso, e os mentirosos não herdarão o reino de Deus, conforme Apocalipse 21:8. Se você fala que ama seu irmão e não o ama, você é um mentiroso, e Deus sabe disso. Amar, tomar a sua cruz é entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida,
e poucos há de que eu entre. Para passar pelo caminho estreito, você tem que renunciar a tudo. A porta larga oferece bandejas fartas, os prazeres da carne, mas o caminho estreito é o caminho que leva a Cristo. Tem que renunciar, tem que pegar a sua cruz e seguir a Jesus. Lá em Lucas 14:33, a palavra de Deus diz: disse Jesus, assim pois qualquer de vós que não renunciar tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Se você não renunciar a tudo, você não pode ser discípulo do Senhor Jesus. Você não pode ficar apegado a nada, nada aqui na terra, a nenhum bem materiais, a nenhuma idolatria. Isso é o nome de idolatria. Como seguir a Jesus? Seguir a Jesus é andar no mesmo caminho que ele andou, em toda a sua boa maneira de viver. Andar na humildade, na fé, na caridade, no amor ao próximo, na coragem de dar a sua vida pelo seu semelhante, na confiança que Deus era com ele e não abandonaria em nenhum momento da sua vida. Amada, a carta de Paulo aos Efésios 5:1-2 diz: a palavra do Senhor diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas compaixões e concupiscência. Aqui é bem claro. Ser imitador de Cristo. Filipenses 2:25 diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É o mesmo sentimento, é a imagem e a semelhança. Jesus, amado, não veio para servir, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. É exatamente assim que o servo de Deus deve andar, como verdadeiro imitador de Cristo, em toda a boa obra, seguindo o seu exemplo. O testemunho de vida, procurando imitá-lo em sua perfeição. Isso sim é seguir a Jesus. Não é como muitos falam: eu sou crente, eu sou isso, aquilo, mas não segue, não tem um bom testemunho, não vive uma vida de ética cristã. Amado, seguir a Jesus é ouvir a sua voz e conhecê-lo. O Evangelho de João 10:14-27, disse Jesus: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço a elas. E elas me seguem. É bem claro. Jesus conhece as ovelhas e as ovelhas também conhecem a Jesus. Ao contrário do que imaginamos, né, amados? Aqueles que não conhecem a Deus, seguir a Jesus não é nenhum martírio. Exige sim a renúncia das coisas mundanas, o que nos faz muito saudáveis e nos fortalece tanto material como espiritualmente. Antes, é prazeroso e gratificante servir a Deus vivo, verdadeiramente, em espírito e em verdade. É prazeroso. Quem acha que o cristão não vive uma vida abundante é enganoso. Nós vivemos uma vida abundante, uma vida feliz em Cristo. A palavra do Senhor lá em 1 Coríntios 10:13 diz: fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape, para que possais suportar. E no Evangelho de Mateus 11:28, amado, Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Olha só, ele chama todos, ele não faz acepção de pessoas. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então quem serve a Jesus não anda sobrecarregado, não anda oprimido. Servir a Jesus, amado, é estar livre das enfermidades, roubos, assaltos, homicídios e vícios. Diz Jesus: portanto, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me para a vida eterna, para a eternidade. A nossa preocupação é para a eternidade. E ele foi além ainda, ele falou: a minha graça te basta, seus pecados estão perdoados. Vinde a mim todos que estão sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu sou a ressurreição
Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Olha só. Carregar a sua cruz é você pensar na vida eterna, viver com Cristo na eternidade. Ah, mas eu sou um pecador, todos nós somos pecadores. Ele fala que ele perdoa todos os nossos pecados. E ele é bem claro, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Você pode morrer na parte física, mas espiritualmente você estará salvo com Cristo. Amado, Deus criou os céus e a terra. Ele criou os anjos e seres humanos para sermos adoradores, para adorarmos em espírito e em verdade. Pai, Deus diz, todo ser que respira louva ao Senhor. Aleluia por isso. Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Adorar somente a Deus. Amado, você já tomou a sua cruz? Está seguindo a Jesus? Se está, amém. Amém por isso. Amado, Deus não honra conquista. Deus não honra renúncia. No reino de Deus, nós não somos conhecidos pelo que temos. No reino de Deus, nós somos conhecidos pelo que somos. Somos reconhecidos com o que nós deixamos para trás. Pense bem. Então você é mais importante do que o que você tem. Importante não é ter, é ser. O que é você abrir mão do que tem. Deus não quer saber o que você tem. Ele não quer saber seus bens materiais. Os aplausos que você recebe não tem valor para Deus. Mas na visão ótica do reino de Deus, negar a si mesmo é o que agrada a Deus. Negue-se a si mesmo, ou pegue a sua cruz, ou renuncie-se. Não é difícil, não. Basta se quebrantar na presença de Deus, pedir perdão pelos seus pecados. O preço já foi pago, ele não vai te cobrar nada. Ele não faz barganha. Jesus, amado, não poderia ter entrado no barco de Simão Pedro e chamá-lo, siga-me. Ele simplesmente mandou Pedro jogar a rede pelo lado direito. E Pedro fez a melhor pescaria de todo o seu tempo de pescador. Depois da grande pesca, Jesus manda Pedro deixar tudo. Olha, não pegue nem os peixes. Você não vai vender nada. Siga-me. Renuncie a tudo. E segui-lo. A partir de hoje você não será mais pescador de peixe, e sim de almas. Pedro deixou tudo e seguiu Jesus. Isso sim é renúncia. Amado, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, ou afastou do seu caminho, essa é a oportunidade que o Senhor Jesus está lhe dando. Venha, pegue sua cruz, renuncie a si mesmo e siga a Cristo. Amém? Eu creio que Deus já falou com você nessa palavra. Vamos ouvir um louvor de J. Neto, Mensagem da Cruz. Medite nessa palavra, medite nesse louvor e deixe Deus falar com você. Eu creio que Ele já falou através da palavra. Amém? Vamos meditar agora no louvor e vamos orar. Amém? Medite nesse louvor. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. O de cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Glória a Deus. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida. Jesus deu a vida por mim, por você. Amém? Vamos meditar, vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, te louvo, te agradeço, Pai. Te agradeço pelo alto preço que foi pago na cruz do Calvário, por mim e por essa pessoa que está assistindo esse vídeo. Peço que o Senhor doce amado Espírito vá de encontro a essa pessoa que está assistindo esse vídeo, Pai.
que ele possa abrir o coração e reconhecer o alto preço que foi pago na cruz do Calvário. E que ele venha pegar a cruz e seguir a ti, renunciando a tudo. Que ele venha ser conforme a tua imagem e a tua semelhança. Que ele venha seguir a ti, crendo na ressurreição, crendo na nova vida lá em Jerusalém. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, por tudo que tens feito, que está fazendo e que irá fazer por cada um de nós. A ti toda a honra, toda a glória, exaltado é teu santo nome. Amém e amém. Amém, amado, é isso aí. Ser crente é fácil. Crente basta apenas crer. Satanás era crente. Ele acreditava, só que ele não obedecia os mandamentos de Cristo. Antes ele até obedecia, mas depois endureceu o coração e quis ser igual a Deus. O orgulho tomou conta dele. Seguir a Jesus é renunciar a tudo. É deixar Deus na direção. É ser seguidor de Cristo. Viver como ele viveu aqui na terra. Jesus viveu aqui na terra durante 33 anos. Nos ensinando, fazendo sinais, prodígios, maravilhas. Então naquela época, quando eu fui em São Paulo, que eu vi aquelas pessoas tendo uma vida vulneráveis, eu questionava, mas não tinha resposta. Deus até me dava a resposta, mas eu não entendia porque a minha mente espiritual não era aberta para Cristo. Mas um dia Deus abriu a minha mente e me mostrou por que aquelas pessoas vivem vidas vulneráveis. É porque não obedecem os princípios de Deus. As pessoas que vivem no mundo das drogas, do álcool, do crime, da prostituição, são pessoas escravas de Satanás, que seguem a Satanás. Mas quando a pessoa deixa de seguir a Satanás, renuncia a tudo, ele vai viver a Cristo, a vida dele não será mais vulnerável. A vida dele será conforme João 10:10. O ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse que ele veio para dar vida e vida em abundância. Portanto, aceite Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida e viva essa vida abundante de Cristo e pensamento na vida eterna. Amém? Lembre-se, Jesus nos ama, ele pagou alto preço por nós, mostrou o seu amor por nós na cruz do Calvário, enquanto Satanás nos odeia. Ele quer levar a ser escravo dos vícios, das drogas, do álcool, da prostituição, do crime, viver uma vida vulnerável. Mas Jesus quer nos dar vida abundante. Portanto, abra seu coração, deixa Deus falar com você, entregue sua vida ao Senhor. Apocalipse 3:20 diz: eis que a porta e bate, se abrir, entrarei, se arei, farei morada. Neste momento o Senhor está batendo a sua porta, após o seu coração. Abra, deixa ele entrar. Amém? Tenha um bom dia, fique na paz e Deus na direção sempre. Medite nesse louvor, medite nessa palavra. Deus está falando com você através da minha pessoa, através desse louvor, através da palavra que eu trouxe. Portanto, basta você abrir seu coração. Amém? Medite nesse louvor e na palavra. Glória a Deus. Amém. Deus vai trocar as drogas, o álcool, o alcoolismo por uma coroa. Lá no céu você será coroado. Fica na paz e tenha um bom dia.